O terceiro bloco são as perguntas do público. As perguntas foram direcionadas à mesa e o Lupe vai ler as perguntas. Bom, boa noite, gente. Nós selecionamos 5 perguntas do público. Foram excluídas as perguntas diretamente direcionadas aos candidatos e perguntas sem nexo lógica também foram excluídas. A primeira pergunta do identificado como Eduardo Carraro Milagre. Sua pergunta é: o jornal Metrô da última terça-feira, 25, mostrou enorme déficit da saúde em Santo André, que hoje passa longe de atender 40% da população. Minha pergunta é: de que forma vocês pretendem reduzir esse déficit, levando algo tão básico quanto a saúde pública para pelo menos metade dos munícipes? Bom, repetindo a pergunta. O jornal Metrô da última terça-feira, 25... Metro? Desculpa. O jornal Metro da última terça-feira, 25, mostrou enorme déficit da saúde em Santo André, que hoje passa longe de atender 40% da população. Minha pergunta é: de que forma vocês pretendem reduzir esse déficit, levando algo tão básico quanto a saúde pública para pelo menos metade dos munícipes? Bom, a questão da saúde, ela tem também um fundo de natureza cultural. Países como Singapura, na década de 60, tinha um ciclo quase sistêmicos de endemias e epidemias. A mesma coisa a Coreia do Sul. A melhora na base da educação melhora, no geral, a saúde das pessoas. Então, tudo tem uma ligação clara com a educação. Mas, para curto prazo, o que Santo André necessita, de forma bastante urgente, é pelo menos duplicar o número de UTIs. O número de UTIs hoje, na casa de 16, as UTIs municipais, elas não dão conta das intervenções mais importantes no que se refere àqueles tratamentos que decorrem de uma internação de UTI. Em função disso, a duplicação do número de UTIs e a transformação dos 3 PAs de Bangu, Vila Luzita e o PA Central em mini hospitais, com a criação de pelo menos mais 160 leitos, é algo praticamente inevitável no momento que vive Santo André hoje. Então, a duplicação do número de UTIs e a ampliação do número de vagas de leitos em hospitais é um mecanismo importante que a gente pode contar, e eu tenho a absoluta convicção que a peça orçamentária do ano que vem poderia, de fato, acolher essas demandas da área da saúde. Penso também que o programa de saúde da família deveria ser ampliado. Hoje atende 600 pessoas e deveria atender pelo menos 1.600 pessoas, ou seja, 1.800 pessoas, triplicar esse programa, que é um programa vitorioso, algo que desafia. Obrigada, candidato. 2 minutos. Saúde em Santo André é um problema gravíssimo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Municipal e eu pude acompanhar de perto o descaso com o nosso município. Gente, é uma coisa absurda. Eu chegava aí para casa triste, sabe? Triste de ver a situação de corredores cheios de leito. Muitas famílias iam visitar o paciente, tinha que ficar sentado no chão porque não tinha apenas uma cadeira para se sentar. Então acho que a gente tem que humanizar a parte da saúde. A gente tem que humanizar, sabe? Tem que trabalhar com o coração, tem que fazer com amor, sabe? Acho que tanto eu quanto os outros 5 candidatos apresentaram que tem amor pela cidade. E tem que ter amor pela saúde, porque Santo André é uma cidade de extrema pobreza. Hoje nós temos cerca de 172 favelas, sabe? E esse pessoal não tem acesso à saúde. Hoje nós temos um hospital de emergência, que é a Santa Casa, a antiga Santa Casa, hoje chama-se Hospital Municipal. Ou seja, tem emergência, a gente tem 700 mil habitantes, primeiro lugar que vai,
SAMU leva para Santa Casa. Ou seja, a Santa Casa está lotada, está cheia, não cabe mais gente, não tem como. Então, primeira coisa, construir um hospital no subdistrito, ali na Varsóvia, vocês conhecem lá perto da Kreisel, próxima à Kreisel. Construindo esse hospital, a gente vai conseguir diminuir com certeza o problema de demora no atendimento ou falta de leitos de UTI, tá? Construiremos também as UPAs, que agora foi inaugurada a terceira, mas o governo federal já mandou verba para a construção de mais. Ou seja, a gente não pode deixar verba, tanto do governo estadual quanto do governo federal. A gente tem que implantar. A gente tem que implantar. A saúde é essencial. Vamos fazer mutirão de cirurgias, coisas que nós não temos mais. E com certeza vou olhar a saúde com o coração. Obrigada, candidato. Grana. Eu, no bloco anterior, acabei respondendo, dando 4 ações que nós vamos realizar no programa de governo. Vou aproveitar esse tempo até para tentar discorrer aí a outras ações que nós apresentamos no nosso programa de governo, que é ampliar o número de leitos de UTI adulto e UTI pediátrico no centro hospitalar, com extensão do credenciamento desses leitos junto ao Ministério da Saúde, implantação de mais 2 centros de especialidades odontológicas, um no segundo subdistrito e outro na Vila Luzita, ampliação do atendimento das diversas especialidades, inclusive prótese, criar um centro de referência do idoso com atendimento em reabilitação, cuidados diários, capacitação de cuidadores, autoestima, atividades físicas, sociais e trabalho remunerado, voluntariado e de lazer e de forma integrada à rede de atenção básica. Garantir a excelência do serviço da SAMU, com a manutenção corretiva e preventiva das viaturas, valorizando o servidor, modernizando o sistema de atendimento, implementando a resolução do sistema de comunicação atual, base mais celular, rádio aberto, implantando as normas e rotinas de atendimento de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. Garantir o atendimento das farmácias 24 horas nos prontos atendimentos e UPAs. Garantir a entrega de medicamentos em domicílio aos moradores com mais de 70 anos. Criar um centro de reabilitação municipal moderno voltado às pessoas deficientes, vítimas de acidentes de trânsito e de trabalho. Implantar as cartas de compromisso para adoção de medidas pactuadas entre governo, servidores e população, a fim de estabelecer responsabilidades, projetos e prazo para a implantação das ações para promover a melhoria da saúde e do cuidado das famílias andreenses. E por último, no programa de governo, priorizamos ampliar o programa de agentes comunitários, que hoje é 17% da cidade, da sua cobertura, para 100% das unidades de saúde da cidade na Estratégia da Saúde da Família. Obrigada. Vamos dar prosseguimento ao debate. Sem dúvida nenhuma, a contratação, a manutenção e a contratação de novos médicos, de novos profissionais, é o que vai fazer com que tenha uma diminuição no tempo de atendimento do município. Quando eu fui secretário de saúde, o tempo de espera era de aproximadamente 4 a 5 horas que as pessoas ficavam numa unidade de saúde. Quando eu assumi a secretaria, eu também já era secretário de gabinete. E no gabinete, nós tínhamos vários assessores. E eu designei esses assessores para fazer a fiscalização do trabalho na área de saúde. Então nós temos bons profissionais, nós temos pessoas que querem trabalhar, que querem atender o munícipe, mas tem que ter uma preocupação da valorização desses profissionais. Nós temos que ter novas contratações, nós temos que fazer novas construções, mas nós temos que, em primeiro lugar, administrar o que já está aí. Nós temos que se preocupar realmente em fazer o atendimento para o munícipe, né, com a mão de obra que nós temos. O candidato Marcelo falou há pouco de terceirização. A terceirização de ONGs para a Secretaria de Saúde, para atendimento do munícipe, sem dúvida nenhuma, é uma maior rapidez em alguns trabalhos. Ou seja, por exemplo, a dengue na cidade de Santo André teve a redução de 77% no índice, né, de pessoas contaminadas pelo Aedes aegypti. Então eu acho que tem algumas ações que nós temos que dar continuidade, nós temos que contratar dessa maneira. Para quê?
a atenção seja voltada realmente para o munícipe. Obrigada, candidato. Bem, dentro da saúde, de forma integral, como preza a Organização Mundial de Saúde. Não se pode resolver problema de saúde simplesmente com UPA. A UPA é um serviço de atendimento de urgência. Se você tiver um infarto agudo do miocárdio, aqui na Federal do ABC, você sabe onde você vai ser atendido? A UPA não atende, é emergência de alta complexidade, só existe uma em Santo André, que é o Hospital Municipal. Então nós temos que dividir o sistema em primário, que são a saúde da família e a UBS, que precisa aí melhorar a praxis dela, a distribuição de remédio tem que ser feita por farmacêutico, que é ato privativo dele. Secundário, maior número de atendimento de especialidades, com ênfase em neurologia, pediatria, que são os profissionais que não procuram trabalhar em Santo André pela baixa remuneração. Os serviços terciários de alta complexidade, que envolvem emergências e leitos hospitalares, a menos de 0,9 leitos a cada 10 mil munícipes de Santo André. Não dá conta de atender, por isso que o Hospital Municipal, a demanda é muito grande, por isso que não consegue se atender. Centro de tratamento de doenças crônicas, o Centro Luci Montoro com financiamento do governo estadual. Utilizar da política nacional de técnicas de cuidados integrativos, são reiki, acupuntura, são técnicas complementares, que existe um programa nacional com verba que todo ano sobe, porque os municípios não mandam projetos. Fim das OSS, fim do contrato com a Fundação do ABC, gerência própria, SUS 100% público. Concurso público com alta remuneração para profissionais da saúde, e a instalação de UNAPS, Núcleo de Apoio Psicossocial para Dependentes Químicos, na região de Paranapiacaba. Promessas todos fazem. Eles têm o poder na mão atualmente. Por que não fazem para a saúde? 48% é para pagamento de dívidas e só 4% para a saúde. Obrigada, candidato. Agora o Alex vai ler a próxima pergunta. Daniel pergunta: o Semasa, que antes já foi uma das autarquias mais ricas de Santo André, hoje está com dificuldades para até mesmo pagar o combustível de seus veículos. Os senhores têm algum planejamento para reerguer o importantíssimo Semasa? Qual? Isso daqui. Repetindo, o Semasa, que antes já foi uma das autarquias mais ricas de Santo André, hoje está com dificuldades para até mesmo pagar o combustível de seus veículos. O senhor tem algum planejamento para reerguer o importantíssimo Semasa? Qual? Na verdade, podia reverter, Tá bom. Bom, gente, hoje o Semasa, exatamente, infelizmente, ele é envolvido por muitos escândalos. Escândalo que pegou até em esfera nacional, tá todo mundo sabendo o que acontece, o que aconteceu, como foi, como que não foi. Abre CPI, fecha CPI, ou seja, não tá levando a sério. O Semasa é uma autarquia que a gente tem que ter muito cuidado, tem que analisar todos os contratos, tá? Tudo, de cima a baixo. Tem que ver, tem que identificar empresas fraudulentas, a gente tem que identificar se houve fraude em alguma licitação, existe como a gente identificar sim. Isso é um projeto nosso. E o Semasa, ele vai trabalhar bastante agora também, inclusive mais em periferias, que hoje, infelizmente, o Semasa não tem feito um trabalho adequado para Santo André, justamente por ser muito mal administrado. Então o Semasa, com certeza, a gente vai dar um olhar diferente para lá e vamos fazer um trabalho decente, vamos fazer valer o Semasa e valer o que ele significa para todos nós aqui em Santo André. Obrigado. Bom. Eu acho que o retrato do Semasa, do CRAS, do Cine Teatro Carlos Gomes, o estádio Bruno Daniel, ou seja, o abandono Paranapiacaba, Parque Pedroso, ou seja, de um modo geral, é por isso que a sua rejeição é tão alta no final do seu último ano de governo, e será o último ano mesmo, é o retrato do abandono em todas as áreas. Falta de impulso,
falta de gestão, de planejamento, e isso contamina o conjunto do governo e a nossa autarquia, que na sua história o SEMASA tem extraordinário papel na cidade de Santo André, na sua infraestrutura, né, e que foi evidentemente contaminado, digamos assim, pela má gestão do atual prefeito, que não está aqui, inclusive para prestar esses esclarecimentos. E evidentemente nós não temos um papel enquanto candidato nem de vereador que compôs a CPI, que na minha opinião a CPI que foi montada pela Câmara de Vereadores não cumpriu o seu papel de forma que ela deveria ter cumprido, ou seja, não houve um aprofundamento das investigações. Porém, o processo ainda está em andamento, nós vamos se manifestar evidentemente só ao final, na hora que evidentemente tiver algo a ser curado, ou melhor, a ter que ser julgado, e evidentemente tanto o Ministério Público, Polícia Civil estão realizando esse trabalho. Eu acho que o nosso debate é buscar fortalecer o SEMASA, buscar inclusive parcerias para que ele possa se fortalecer e ter esse papel do nosso SEMASA, não a privatização do SEMASA, porque alguns setores tentam, evidentemente, se já não fizeram nesse primeiro, vão tentar. Obrigada, candidato. Eu acho que o SEMASA realmente teve algumas ações que aconteceram aí, de escândalos, feitos pela mídia municipal, estadual e até nacional, mas eu queria dizer que o SEMASA hoje é uma autarquia municipal e tem algumas atribuições. Por exemplo, o lixo da cidade de Santo André é administrado pelo SEMASA. Eu acho que o SEMASA ele tem que ter realmente um olhar voltado para o desenvolvimento. Eu acho que nós temos que se preocupar com o aquecimento global. O SEMASA teria que ter uma preocupação em apresentar um projeto para uma usina geradora de energia, para uma usina geradora de gás. Eu acho que o SEMASA tem condições de ajudar muito no desenvolvimento da cidade, na infraestrutura da cidade, como dito foi há pouco aqui. O SEMASA antes era tido como o primo rico da Prefeitura Municipal de Santo André. E ele tem capacidade para voltar a ser, até 2000, 2001, se não me falha a memória, o lixo da cidade de Santo André era uma atribuição da Prefeitura. E hoje a fatura do lixo da cidade de Santo André está no SEMASA. E nós estamos mandando o lixo da cidade de Santo André para um aterro privado com um custo de aproximadamente R$2 milhões por mês, sendo que nós temos o nosso aterro, sendo que nós temos técnicos competentes para fazer aqui na cidade de Santo André projeto para que realmente a cidade tenha uma usina geradora de gás ou uma geradora de energia para o polo petroquímico ou até mesmo para as escolas municipais e para as unidades de saúde. Obrigada, candidato. Vou explicar para vocês por que o SEMASA não está funcionando direito. Na verdade, contar uma história para vocês. Um sujeito chamado Tukuzumi disse que havia um processo de corrupção no SEMASA. Ele disse que havia um sujeito chamado Calixto Júnior que administrava as coisas do SEMASA. E pasmem, o Calixto Júnior não era funcionário público. Ele dava expediente como se fosse ao lado da sala do superintendente, senhor Ângelo Pavim. Quando aconteceu as denúncias, encostaram o senhor Calixto Júnior na parede, e ninguém sabia quem havia alocado ele para exercer aquela função. O próprio superintendente disse que não havia sido ele. E aí o senhor Calixto Júnior, esse advogado que não era funcionário, mas dava expediente como se fosse, disse: o prefeito Aidan me colocou aqui e é o grande beneficiário do sistema. Abriu-se uma CPI no Legislativo de Santo André, uma CPI pela metade, com o barramento, ou a não convocação do senhor prefeito, que foi mencionado nas denúncias do Calixto Júnior. E não se trata de pré-julgamento, se trata de esclarecer as coisas. O senhor Bonomi foi mencionado também pelo senhor Calixto Júnior, disse ele ficou milionário na administração da prefeitura. O senhor Carlos Grana também foi mencionado, e não se trata de pré-julgamento, que gostaríamos que a CPI, os senhores
vereadores, reabrissem essa CPI, nem que seja com um novo objeto, e convidem todos os envolvidos para deporem. Façam a acariação, porque vocês devem isso para Santo André. O que aconteceu com o Semasa é mais uma mancha negra no Legislativo e Executivo de Santo André, que parece que a cada administração se repete e eles pouco se preocupam com nós munícipes. Quero dizer que o Semasa é uma autarquia que foi um orgulho para Santo André, fundada pelo então saudoso prefeito Nildo da Costa Brandão. Também é importante salientar que a vocação do Semasa inicial era saneamento básico e água, e as atribuições que depois foram a cada momento amealhando, trouxe efeitos colaterais para essa entidade. Quero dizer a vocês que o aterro sanitário de Santo André é uma prioridade número 1 para nós. Nós não podemos despender desses recursos que chegam a mais de 2 milhões de reais para um aterro privado. Também é necessário a gente buscar uma autossuficiência no tratamento da água, tendo em vista que hoje nós compramos quase 96% da água do sistema Sabesp. Quero dizer a vocês que quanto a essas denúncias, infelizmente, o Dr. Aidan Ravin, desconhecendo, desrespeitando as entidades de Santo André, não comparece para dizer o que tem a dizer sobre as denúncias de corrupção no Semasa. Tem uma máxima no direito que diz que, em verdade, existe a possibilidade de ter a indignação do inocente. Se ele se sente inocente da acusação de corrupção, ele deveria ao menos ter processado o Calixto. O Calixto foi lá, disse que ele era um corrupto, que ele era um ladrão, que ele tinha desviado o recurso e exigia propina para dar as licenças ambientais para grandes empreendimentos de Santo André, e ele mais uma vez se furta a estar aqui no nosso meio. É por isso que ele tem uma grande rejeição, e eu digo para vocês, será com um grande lamento para a cidade de Santo André se ele vier a ser reeleito. Torço para que isso não aconteça, porque será um... Obrigada, candidato. Alex vai ler a próxima pergunta da plateia. Juan de Souza Alcaças pergunta: vi que uma proposta bastante citada pela maioria dos candidatos é a criação de subprefeituras para atender a população. Eu gostaria que os candidatos explicassem qual a necessidade dessas subprefeituras e como elas funcionarão. Como evitar que se tornem novos cabides de emprego? Comigo, né? Bom, primeiramente nós estamos apresentando no nosso programa de governo a implementação da subprefeitura, uma subprefeitura segundo subdistrito, e também uma outra que vai coordenar na Vila Luzita, que é uma região da cidade, tem havendo uma expansão muito grande, e basicamente ela tem que buscar atender os serviços que hoje as pessoas, o cidadã, tem que se deslocar do seu bairro para ser atendido na prefeitura, no centro da cidade. O que nós queremos é aproximar os serviços municipais, que estejam mais próximos da população. Inclusive, uma proposta que nós estamos discutindo é de que também tenha uma espécie de poupa-tempo de serviços na subprefeitura, para garantir, inclusive, que os seus problemas possam ser resolvidos. Isso não implica em aumentar o efetivo, né? Não implica em grande aumento do custo, mas implica em fazer uma gestão de forma descentralizada e que atenda a população em todos esses serviços básicos. Há um clamor, por onde se anda na cidade, aqui no segundo subdistrito, há um clamor por parte da sociedade de que é preciso que haja uma integração, uma aproximação dos serviços municipais, dos atendimentos que hoje as pessoas, e principalmente uma cidade que está com o trânsito totalmente desorganizado, o trânsito da cidade de Santo André está completamente fora de um rumo que nós possamos ter uma gestão do trânsito. É preciso reformular,
é preciso investir e... Obrigada, candidato. A subprefeitura no segundo subdistrito nada mais é do que aproximar a administração da população. E nós temos o efetivo suficiente para fazer esse trabalho. Então, por isso a nossa proposta. Assim como também nós pretendemos transformar o terminal do Vila Luzita em uma subprefeitura. O terminal do Vila Luzita hoje é inoperante. As pessoas pegam o ônibus no Clube de Campo, por exemplo, demora meia hora para pegar o ônibus, desce no terminal Vila Luzita, fica mais meia hora esperando, ou seja, perde-se uma hora do seu tempo, né? Isso 4 horas da manhã implica em saúde, então tem que otimizar, tem que administrar e sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas da cidade é o trânsito, por isso nós queremos levar o atendimento mais próximo do município. Então criaremos a subprefeitura do Vila Luzita e a subprefeitura no segundo subdistrito, porque essa região aqui do segundo subdistrito, ela se sente esquecida pela administração municipal. Então nós percorrendo a cidade, fazendo campanha, conversando com os munícipes dessa região, eles têm reivindicado que o atendimento da Prefeitura Municipal de Santo André esteja mais próximo. E com isso, a população não tem que se deslocar ao centro, não tem que ir fazer as suas ações que tem que fazer dentro da Prefeitura, na sede do centro. Então é por isso o motivo de nós querermos construir aqui, instalar aqui no segundo subdistrito uma subprefeitura. E também fazer com que realmente o serviço feito pela administração municipal seja mais rápido e não tenha o sentimento, a sensação de que a cidade é administrada por partes. Nós temos que atender a cidade no coletivo e se preocupar, sem dúvida nenhuma, com essa região aqui que tem essa sensação de esquecimento. Obrigada, candidato. Pois bem, eu não compartilho da ideia de criação de subprefeituras, né? Qual que é o princípio da subprefeitura? Ela ser instalada numa região onde as políticas públicas que serão administradas para todo o município não se encaixariam para aquela região. Só se é admissível, na minha opinião, uma subprefeitura nos bairros de áreas de mananciais, por exemplo, caberia uma subprefeitura na região de Vila de Paranapiacaba. Para que criação de uma subprefeitura aqui na região do segundo subdistrito? Eu te explico por quê. São muitas coligações, são muitos cargos comissionados que eu terei que pagar. E aí haja subprefeitura. Então o questionador aí está muito certo na sua indignação. Não é uma pergunta, eu senti até uma indignação nas proposituras. Não se resolve o problema com subprefeitura. E prestem atenção, alunos que estão aí atrás, prestem atenção. Farei uma promessa de campanha que nenhum candidato a prefeito no Brasil fará. Eu sou contra a criação de subprefeitos e prometo, como candidato a prefeito, acabar com a figura do prefeito. Eu sou a favor de destituir o prefeito na situação de acúmulo poder individual. Nós somos a favor da popularização da administração, descentralização, criação dos conselhos municipais regionais, e para isso não precisa cargo. O contato é direto, administração pública com o usuário, sem custo algum. Você escuta o verdadeiro usuário, o verdadeiro interessado. Isso chama-se socialismo. Isso chama-se socialismo. É você transferir o poder a quem de fato é de direito e quem é o verdadeiro usuário interessado naquele serviço para que ele funcione. Isso é uma proposta que somente eu posso fazer aqui nessa mesa. Se você concorda comigo, vote pessoal 50. Salles. Bom, em primeiro lugar quero dizer que a denominação de segundo subdistrito não cabe mais, nós vamos chamar de Zona Norte. Em verdade, se você observar o mapa, o segundo subdistrito é a Zona Norte de Santo André. Em segundo lugar, nós queremos dizer que o grande problema do segundo subdistrito reside em duas questões. Primeiro, as enchentes do entorno do Tamanduateí, que são enchentes sistêmicas, que nós vamos fazer junto com o DAI o rebaixamento da calha do Tamanduateí. Segundo, são as alças de acesso do primeiro e segundo subdistrito com o segundo subdistrito. Integrar a cidade é tornar ela, evidentemente, acessível. Isso é mais importante do que a criação
do segundo dessa sede, ou dessa sede do segundo subdistrito. Quero dizer também que o bilhete único vai contribuir e muito para integrar a cidade de Santo André. Mas é necessário que a gente se atente para as políticas públicas que envolvam isso. Primeiro, a integração do centro de Santo André com a Zona Norte, através das alças. Nós prevemos a construção de 4 alças que vai interligar o centro de Santo André, ou a Zona Sul com a Zona Norte. A questão das enchentes e também um aparelho público, ou pelo menos a mudança do plano diretor, para que a região norte possa acolher ou receber empreendimentos de grande porte, entre os quais shopping center ou outros que possa ser de fato o grande modificador do perfil socioeconômico da região aqui da Zona Norte. Bom, Santo André, gente, é uma cidade muito grande. Eu sou a favor, sim, de criação de subprefeituras. Nós tínhamos uma subprefeitura em Paranapiacaba. O doutor Aidan, por ser muito centralista, ele destituiu a subprefeitura e criou uma nova secretaria. Santo André é muito grande, o prefeito é um, e nós estamos em 17 secretários. Não tem condição da gente analisar toda a cidade. Então a gente vai criar uma subprefeitura em Paranapiacaba, que hoje é um lugar que infelizmente está abandonado. É um lugar que nós poderíamos ter muito turismo, poderíamos ter grandes shows, grandes atrações, e não tem. Por quê? Porque está abandonado. Ninguém tem uma visão para Paranapiacaba. Hoje em dia o trem não vai mais até Paranapiacaba, tá? Eu concordo também com alguns candidatos aqui. Nós temos que fazer a subprefeitura no segundo subdistrito, pois é muito grande, tá? Mas não apenas só subprefeituras, a gente vai adotar como se fossem zeladores de bairro. A gente vai chegar em cada bairro. Então, clube de campo não tem água encanada, gente. Clube de campo tem que passar um caminhão-pipa uma vez por semana abastecendo algumas casas que não têm acesso à água, tá? Então a gente vai fazer um zelador para o clube de campo. Então semanalmente ele vai ter reunião com o prefeito, tá? Ele vai sentar com a gente e vai falar: prefeito, aconteceu isso, a rua Toledana está precisando de ter um córrego que passa, um esgoto que passa atrás da rua Toledana, a gente vai ter que fazer uma canaleta naquele esgoto. Então esses zeladores vão passar todas as informações de cada bairro, de cada rua para nós. E a prefeitura vai no bairro e toma a devida providência para resolver o fato, o problema do bairro. Lupe. Perguntador que não se identificou pergunta. Santo André hoje tem um problema grave de trânsito e também com a questão da mobilidade urbana. Eu gostaria que os candidatos discutissem os principais problemas e quais são as suas propostas para esta questão de trânsito. Quais as propostas para a melhoria do transporte público em Santo André também? Sem dúvida nenhuma, é aumentar o número de veículos urbanos, do transporte urbano. Nós temos que aumentar no mínimo em 15% a frota dos ônibus municipais, fazer corredor exclusivo de ônibus. Nós temos que se preocupar também com a transposição do Rio Tamanduateí, né, que nós temos grandes problemas de trânsito ali na Prestes Maia, por exemplo. Fazer com que aquele viaduto transponha a Avenida do Estado, fazer a ligação da Avenida do Estado junto com a Anhangamelo, que é a continuação do viaduto do Caçaquera, transpondo o viaduto do Caçaquera para ligar na estrada do Guaraciaba, que estará ligando a Avenida do Estado ao Rodoanel pela Avenida Anhangamelo. Temos que fazer a construção, a duplicação da Avenida Industrial, que ali tem, na altura da antiga Nordon, tem uma interrupção, e ali é possível fazer a duplicação com que o trânsito flua melhor. Então tem algumas ações que nós temos que implantar na cidade, porque hoje o problema do trânsito não é um problema de Santo André, é o problema do Estado. A venda de carro aumenta a cada dia mais e a malha viária continua a mesma. Então tem que ter uma ação de choque, uma gestão de choque
no trânsito da cidade de Santo André. Nós temos que pôr os técnicos, que nós temos pessoas competentes para estudar quais são as possíveis melhorias no trânsito da nossa cidade. E sem dúvida nenhuma, se preocupar com o recapeamento, fazer novos recapeamentos na cidade, que hoje nós temos uma cidade toda esburacada. Então tem bastante coisa que é possível fazer com o orçamento que tem na cidade de Santo André. Pois bem, é um problema realmente crônico da região do ABC, das regiões metropolitanas. Nós somos a favor dos corredores temporários de ônibus. É um corredor de uma determinada fração do dia, ele serve para tráfego exclusivo de transporte coletivo e táxis. A redução da tarifa, tá, de um valor aproximado de 50% da tarifa atual, fim do monopólio do transporte coletivo em Santo André, abertura de licitação para novas empresas prestarem o serviço e futura estatização do serviço. Entendemos como uma área importantíssima para o desenvolvimento nacional e por isso deve ser controlado pelo Estado, porque o fim princípio de uma empresa privada é o lucro. E entendam uma coisa, eu não recebo R$1 da SA Trans e da Guarará. O senhor Ronan Maria Pinto é o dono dessas empresas e não é ilegal, ele financia os candidatos, financiou em várias outras eleições. E aí eu pergunto para vocês, qual é o objetivo dele em financiar esses candidatos? Por que não se consegue, é função da prefeitura, fiscalizar a frota disponível e lotação máxima dos ônibus? Coisa simples de se fazer. Com a implantação de um GPS você consegue fazer isso. Por que não fazem? Sabe como chama isso popularmente? Rabo preso. Então o pessoal, por não ter doação de empresas do tipo coletores de lixo, empresas privadas de transporte coletivo, poderão fazer essas mudanças e lutar fortemente para a implantação de um verdadeiro sistema de transporte coletivo eficaz metropolitano, que é o metrô. E a origem da palavra é de transporte metropolitano, tem que ser subterrâneo, porque não há possibilidades de adaptações superficiais. Então o famoso monotrilho do PSDB não resolverá o problema, porque não há como fazer adaptações de superfície na região da ABC. Bom, a questão do transporte público contempla algumas questões importantes, como por exemplo o bilhete único, que até hoje em Santo André, infelizmente, não foi instituído. É necessário instituir a questão do bilhete único para haver uma integração objetiva do transporte coletivo de massa. A opção preferencial pelo transporte coletivo é algo que objetivamente deve ser explanado e colocado já nesse processo eleitoral. Quero dizer também que nós temos no nosso projeto 29 intervenções urbanas que terão reflexo diretamente no trânsito, inclusive as 4 transposições da Zona Sul com a Zona Norte de Santo André, atravessando o Tamanduateí, ou seja, a Avenida do Estado. Também os corredores de ônibus em horários específicos está contemplado no nosso programa de governo. É necessário também a integração das linhas urbanas com as linhas de trólebus. Hoje, as linhas de trólebus, o sistema Metra em Santo André, ele é pouquíssimo utilizado pelo povo de Santo André, em que pese ter trazido bastante transtorno para o nosso transporte coletivo. Ele é subutilizado. Nós pretendemos fazer essa integração de forma mais coerente, inclusive com a possibilidade de táxi passar por essas linhas de trólebus, pelo menos por essas vias de trólebus. Enfim, são várias intervenções, algumas transpondo obstáculos que, por exemplo, na Avenida Gilda, que o próprio trólebus criou, e trazendo transtorno no transporte no dia a dia aqui do povo de Santo André. E nosso plano de governo contempla outras propostas que podem ser acessadas através do nosso site. Bom, gente, acho que a maioria aqui deve ter carro, ou já utilizou o transporte público e sabe que andar de carro não dá, porque você demora 2 horas para atravessar Dom Pedro II, que tem 3.700 metros. Andar de ônibus não dá, porque infelizmente nossos ônibus estão precários e caro.
muito caro andar de ônibus hoje. Então a proposta nossa inicial é o seguinte: conversamos com o engenheiro de Curitiba, que ele fez um grande projeto em Curitiba e o trânsito de lá é muito bom, hoje é bem menor do que o nosso aqui. Então, primeira coisa, a gente vai mudar as mãos das principais vias. Por exemplo, a Dom Pedro II. Nós vamos colocar 3 mãos apenas para ir e 1 mão apenas para ônibus. Avenida Industrial, com isso também já vai acabar com a prostituição. 3 mãos vai e 1 ônibus, com isso já vai melhorar um pouco o nosso trânsito. E segunda coisa, a gente tem que fazer campanha motivacional. O porquê andar de ônibus? O porquê ir de bicicleta? Hoje em dia a gente não tem essas campanhas. Fica muito mais fácil a pessoa financiar um carro em 70 vezes e andar de Celta 2 portas que mais rápido e não vai ter que andar de ônibus. Por quê? Porque não temos campanhas motivacionais. A gente tem que motivar o povo a andar de ônibus. Vamos reduzir a passagem. Hoje andar de ônibus está caro. Vamos reduzir. Santo André, não existe uma linha circular em Santo André. Quem está na Vila Luzita para o centro tem que pegar 3 conduções. Não existe um ônibus que vai direto da Vila Luzita para o centro. 3 conduções, resumindo. O empresário que geralmente está na região central não vai contratar esse funcionário porque vai gastar muito de condução. E a gente vai construir sim o VLT, que é o veículo leve subtrilho, que sai da Vila Luzita indo até a região central. Existem várias paradas e cada parada o passageiro desce e vai existir ônibus que vai entrar nos bairros, para dentro dos bairros também. Tá? Obrigado. Entre outras ações, a primeira que nós vamos tomar é construir a passarela na Avenida Prestes Maia, ali na altura, né, do condomínio. Porque São Bernardo do Campo, o prefeito Luiz Marinho fez uma obra do rebaixamento da Avenida Lions, cerca de 36 milhões. Ou seja, ficou uma obra e uma estratégia correta, uma obra que inclusive estava atrasada há muitos anos. Só que em Santo André, o prefeito atual, que não veio para o debate, que não participa do debate, que não presta conta das suas ações, ele simplesmente já tinha um semáforo em frente à fundação, que já tem os seus problemas no trânsito. Ele fez um segundo semáforo, ou seja, o trânsito que estava parado anteriormente na Caminho do Mar, né, por conta do cruzamento, ele vem parar todo agora no lado de Santo André. Então isso nós vamos fazer uma passarela como uma ação, porque é um desrespeito à população, aos usuários da Avenida Prestes Maia. E mais, vamos fazer a ligação do segundo subdistrito, né, ou zona norte da cidade, fazer uma ligação justamente ali numa ponte que vai ser a transposição do Rio Tamanduateí, porque todo o trânsito da Avenida do Estado está justamente nesse gargalo, nesse ponto de entroncamento que nós temos, em vez do viaduto, nós temos uma rotatória ali no bairro de Santa Terezinha. Então, portanto, é uma obra que vai precisar de parceria do governo federal. Dentro do programa da presidenta Dilma, nós temos o PAC Mobilidade. Então, ao lado de todas as ações que nós estamos propondo, e o diagnóstico é muito semelhante, ampliar, melhorar, bilhete único, etc., nós temos que ter parceria, tem que ter recursos que vão ser trazidos para Santo André. Obrigada, candidato. Vamos à última pergunta do bloco. Última pergunta, o nome do perguntador é Rafael Daniel. Ele pergunta: quais comentários vocês têm a fazer sobre o quadro Protestos Já da Band sobre o nosso demolido estádio Bruno Daniel, exibido na última segunda-feira? O quadro Proteste Já diz respeito à demolição não planejada do estádio Bruno Daniel. Isso é uma marca da administração atual, é o mesmo procedimento que aconteceu com o Cine Teatro Carlos Gomes. Não fez licitação, não fez projeto e mencionou um custo sem antes mesmo existir um projeto. No caso do Cine Teatro foi pior, que não teve aprovação do Condefapasa. Obviamente, na melhor das hipóteses, houve incompetência. Na melhor das hipóteses. A nossa proposta para o estádio Bruno Daniel é você fazer algo
que não atenda somente à prática do futebol, e sim a múltiplos espetáculos. Isso nós encontraremos dinheiro junto ao BNDES, com pagamento para mais de 10 anos, e a própria bilhetagem, né? Isso envolve congressos, seria o que nós chamamos de arena multiuso. O que é uma arena multiuso? Ali poderá ser realizado congressos, jogos de futebol, a apresentação de grandes shows, a própria bilhetagem e a própria divulgação que é arrecadada pelo estádio fará o seu pagamento. Tá? Nós estimamos que não entrará dinheiro do investimento do orçamento anual da prefeitura para a construção desse tipo de adaptação no estádio José Bruno Daniel, e 100% público, sem parceria público-privada. Volto a reafirmar, o estádio Bruno José Daniel é um patrimônio da cidade e deve estar livre para a utilização de todos os munícipes, inclusive para disputas de jogos de várzea, práticas esportivas dos munícipes do entorno. E o dia que aquilo ali for feito com parceria público-privada, que é o que o Palmeiras está fazendo, que é o que o Corinthians está fazendo, aquilo ali não atende aos interesses dos andreenses. Nós queremos com financiamento público, pagamento público, para que aquilo seja nosso. Bom, o quadro apresentado na TV Bandeirantes demonstra justamente de forma patética como o prefeito de Santo André administra a cidade. O desrespeito total às instituições. Ele não liga para a TV Bandeirantes, para o Diário do Rio Grande ABC, para a Universidade Federal, para a CISA, para a PCD, para o Sindiscom. Quer dizer, ele de fato, ele trata todas as instituições de Santo André com certo escárnio, né? Ele é um grande gozador. Então, em verdade, para ele deve ter dado muita risada do CQC. Eu tenho convicção disso, porque é do perfil dele. Ele deve ter dado muita risada, porque de fato, por ele ser sedentário, ele também, o esporte para ele não é algo que seja tão importante na vida dele. Entendeu? Não é algo que toque o coração dele. Quero dizer a vocês que para nós foi com grande tristeza aquela obra que o Dr. Brandão fez, que era uma obra que tinha condições de ser reformada. A destruição dela, quando você observa a destruição daquelas arquibancadas, e mais, o furto das cadeiras, furtaram as cadeiras, ninguém sabe para onde estão as cadeiras até hoje. Enfim, uma grande vergonha. O Esporte Santo André tem apenas 13 milhões de orçamento, sendo 9 milhões em custeio. Pagamento de mão só de funcionalismo público, de pessoas que trabalham no esporte, sobrando apenas tão somente 4 milhões para investimento. Nós pretendemos dobrar os investimentos na área de esporte, fazer uma arena multiuso, e certamente pode também contar com a parceria público-privada. A gente não vê nenhum problema, desde que ela seja apenas um apoio institucional. Isso acontece em várias partes do mundo e você mantém a independência dela. Bom, o quadro do CQC ontem pode ser cômico para os outros, mas é muito trágico para nós andreenses. Não contente com o Bruno Daniel, ele ainda quebrou a estátua do meu bisavô, o senador Flávio. Aí estamos em conversa com o Defapaza, o Defapaza ia ver o que ia fazer, porque não fez planejamento, ele não planejou, ele não sabia que ia se eleger, ele não tinha pessoal. Ele não sabia, ele não planejou, ele não sabe que para reformar o estádio tem que vir um membro da Confederação Brasileira de Futebol, analisar, fazer análise interna, externa, vários engenheiros. Ele não sabe, ele simplesmente prometeu. É muito fácil estar aqui sim prometer. Depois ele se elegeu, virou as costas e não fez, infelizmente não fez. Cine Teatro Carlos Gomes, por exemplo, aquilo é uma vergonha. O que o CQC mostrou ontem não é nada perto do que está acontecendo em Santo André. Aquilo é uma vergonha, gente. Para acabar, ele quis colocar uma empresa que não é uma empresa preparada para restauro. Eles quebraram um pouco do que tinha lá, caiu aquela estrela do teto, que era a marca registrada do teatro, e a estrutura que tem das duas paredes que sobraram está para cair agora. Ou seja, infelizmente, Santo André está sucateado, não só no esporte, mas na saúde, na segurança, na educação. E eu peço muito a Deus que, caso seja eleito, eu peço que o CQC volte, mas volte para elogiar Santo André e não mostrar, infelizmente, pontos de deficiência nossa. Obrigado.
Bom, além de concordar plenamente com todos os nossos participantes, com os candidatos, eu acho que o problema é que eles ficaram com compromisso de abrir o estádio daqui a 3 semanas, né? Ou seja, já passou a eleição, né, municipal. Espero que, ocorrendo no segundo turno, esse debate voltará ao debate através desse programa. Agora, eu não tenho certeza, tenho convicção de que nós não temos como construir um projeto que dê essa dimensão de uma modernização, de uma arena multiuso, se não tiver parceria público-privada. Então, eu sou plenamente a favor, nós temos que ter, isso é algo que nós não podemos apenas utilizar dos recursos públicos que já têm as suas prioridades, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Nós estamos com muitos problemas de habitação em Santo André. Se o CQC fosse visitar ali no Jardim Santo André, logo após o prédio daquela menina que foi assassinada pelo Eloá, o ex-namorado, logo ali tem 82 famílias vivendo em situação desumana. Estão lá abandonados, empurrados, foram removidos pela atual administração, estão lá há 3 anos, e aquilo ali sim tem que ser denunciado com a falta de respeito com o ser humano, que infelizmente o prefeito atual não tem com a nossa cidade. É por isso, talvez, que não vem participar do debate, porque ele será cobrado pelo seu desgoverno. O estádio Bruno Daniel, o CQC veio fazer a matéria e sem dúvida nenhuma é uma vergonha para a nossa cidade as condições que estava e que está, né? O estádio Bruno Daniel. Plantaram uma grama lá para dar uma maquiada, mas infelizmente ainda parece que tem uma catástrofe ali. Mas eu quero dizer que é falta de vontade de fazer, é falta de coragem de fazer, é não querer administrar da maneira que tem que se administrar. Porque está documentado que existe um decreto. Eu era secretário de Finanças quando foi destinado para a reforma do estádio Bruno Daniel 5 milhões de reais. Foi feita a demolição e depois não se deu continuidade na conclusão das obras. Então eu acho que isso daí é realmente falta de vontade de fazer, porque o recurso lá estava. Eu acho que o administrador municipal, ele tem que se preocupar muito com a cultura, com o esporte, com o lazer. Por quê? Porque isso impacta diretamente na saúde da população de Santo André. E no meu governo, o esporte não será dobrado o valor do recurso, será triplicado, porque nós temos que valorizar o jovem, as crianças, os idosos, e uma forma de fazer essa valorização é tendo infraestrutura, é tendo recurso para proporcionar para que a cidade tenha o resgate do vôlei, que nos deu tantas alegrias, do basquete de Santo André, enfim, várias ações do esporte que aconteceu na cidade de Santo André e que hoje estão esquecidas. E ao acabar com o vôlei da cidade, ao acabar com o basquete da cidade, eu fui contra a administração que eu fazia parte para manter e graças a Deus até hoje está aí. Vamos encerrar agora esse bloco. Vamos dar um intervalo de 2 minutos. Daqui a 2 minutos a gente volta já com o encerramento.